Faz uma semana que aconteceu o Spaten Fight Night 2. O fatídico dia 27 de setembro marca uma triste história, né, que aconteceu no boxe brasileiro. Mas uma semana depois, o que a gente tem de novidade a respeito? Primeiramente, meu nome é Daniel, esse aqui é Round 3. Se você não segue a gente, já segue para ficar muito bem informado sobre boxe. Para quem não sabe, eu estava no evento, até gravei um vídeo aqui a respeito. Na hora, as informações ainda eram muito desencontradas. Eu resolvi gravar logo que eu cheguei no hotel, depois da confusão toda. Então, ainda não tínhamos todas as informações e tudo mais. Eu vou repassar tudo o que aconteceu aqui para vocês desde então. Quem segue a gente em todas as redes sociais, eu recomendo que você siga @round13boxe em todas. Já ficou sabendo que o Conselho Nacional de Boxe, ele suspendeu várias pessoas envolvidas na confusão. Todos os que tinham credenciamento no conselho. Só para você entender, para você ser corner, não precisa ter a carteirinha do Conselho Nacional de Boxe, mas para você ser treinador, matchmaker, promotor e lutador, você precisa da carteirinha. Então, pelo menos um treinador e um lutador estavam envolvidos ali em cada um dos corners. Na lista, Luiz Cláudio Freitas, irmão do Popó, membro do conselho. O Iago Freitas, filho do Popó, que é lutador profissional, também membro do conselho. O Lucas Pereira, que é filho do Ulisses Pereira, também membro do conselho, porque também é lutador. E a Celino Popó Freitas, razões óbvias, membro do Conselho Nacional de Boxe. Para lutar na Special Fight que foi realizada, o Vanderlei Silva teve que fazer o seu cadastro como lutador de boxe. Portanto, ele também é membro do Conselho Nacional de Boxe, assim como quem ficou registrado como seu treinador, que era o André Dida. Então, todos esses nomes que eu falei foram suspensos. Eu falei sobre isso, falei sobre os prazos, não dei minha opinião, eu vou falar agora e vou dar minha opinião. Luiz Cláudio Freitas, 180 dias de suspensão. Eu acho que por ser um dos responsáveis ali, o treinador, e com atitudes muito agressivas, eu adoro o Luiz Cláudio Freitas, acho importantíssimo para a história do boxe brasileiro, mas teria aumentado a punição. Achei que 180 dias foi pouco. Talvez 90 dias a mais ou até mais 180 dias, talvez um ano de suspensão. Lucas Pereira, achei de bom tamanho 90 dias. O Lucas tenta a maior parte do tempo separar a briga, se você for ver o vídeo depois. E, enfim, não vai para cima de muita gente. Enfim. Iago, mais ou menos a mesma situação, mas pegou 180 dias. O conselho avaliou alguma coisa ali que ele tenha feito para ficar mais 90 dias além do Lucas. Talvez desse para baixar essa punição, não sei. Acelino Freitas, 180 dias, bem como o Vanderlei Silva. E aí você pode pensar, pô, mas o Vanderlei e o Popó, os dois não participaram ali, tentaram apartar o negócio. E eu concordo com vocês. Realmente eles tentaram apartar. O que acontece é que ambos eram responsáveis também porque eles contratam para o corner. Então eu acho uma punição até mesmo simbólica, porque o Popó ele fraturou a mão, ele teve que fazer uma cirurgia na mão. Provavelmente vai ficar 180 dias sem lutar no mínimo. E Vanderlei Silva, idem. Então eu acho que foi uma punição mais só para não deixar passar em branco, que não pode mesmo. E suspender os dois por 180 dias eu achei ok, porque ambos são responsáveis porque eles levam para o corner. Já o André Dida foi a maior suspensão, um ano suspenso, e isso se deve ao fato de que ele, se você vê o vídeo da briga, ele vai diretamente agredir o Popó, ele nem percebe ou nem vê ou nem se importa com o fato do Popó estar tentando apartar as coisas. O Popó estava totalmente vendido, com as mãos baixas, não teve nenhuma capacidade de defesa. Só não foi uma covardia maior do que o filho do Popó que veio e bateu na cabeça do Vanderlei, né? Veio por trás e atingiu o Vanderlei. E depois ele vai lá e nocauteia o Vanderlei. Para mim ali foi um ato bastante errado. E o André Dida tá um pouco menos pior do que isso na minha concepção. Ele vai lá e enche o Popó de soco, dá uns 10, 11 socos, o Popó quase cai, não apaga, mas ele volta, né? E foi uma agressão, assim, totalmente desmedida do André Dida, que já tem um histórico, inclusive, de agressão. E os demais envolvidos, o conselho coloca ali na carta que vai enviar ofícios para as entidades parceiras, porque eles são parceiros de entidades de kickboxing, de Muay Thai, de MMA, falando sobre o ocorrido, se eles quiserem tomar alguma atitude. E também o conselho afirma que esses caras que mesmo que não tenham cadastro, inclusive o cara do corner do Popó, que foi o primeiro a dar uma agressão física ali, aparentemente, pelo que dá pra ver no vídeo, é um cara que dá um chute no vento, no vazio, e já tinha antes empurrado o Luiz Cláudio, não sei qual é o nome dele, mas ele estava no corner do Popó. Esse cara, por exemplo, não tem registro no CNB, mas essas pessoas que estão envolvidas, o Fabrício Verdun, o Toro, filho do Vanderlei Silva, vão ser indicados, digamos assim, para não entrarem mais em eventos de boxe. Ou seja, durante um bom tempo, aí, esses caras vão ficar marcados, inclusive, nas filiais estaduais e regionais do Conselho Nacional de Boxe, se eles quiserem participar de eventos de boxe. Pode não fazer a mínima diferença para eles, como pode fazer. E outra burocracia aí que o Conselho Nacional de Boxe divulgou, nessa semana, o Vanderlei tinha pedido para anular o resultado da luta
porque o Popó teria também começado com golpes ilegais. Primeiro ponto aqui, aí é a minha visão. Sim, o Popó em um determinado momento, acho que depois que o Vanderlei Silva tenta um double leg nele e cai no chão, acho que foi nesse momento, o Popó, primeiro ele tá já, né, batendo, ele acerta o Vanderlei quando ele tava quase tocando os joelhos no chão, e quando ele toca os joelhos no chão, o Popó realmente acerta uma no corpo do Vanderlei, não muito forte, mas no corpo aqui do lado, quando ele tá no chão. O corner do Vanderlei disse que ele deu até uma piscadinha, você não deu pra ver isso no vídeo, mas sim, é uma falta e ali é pra advertência, tá? Não dava pra desqualificar o Popó só por causa daquilo, não foi tão forte assim, não foi tão contundente, enfim. Ele poderia até alegar que foi reflexo, por causa da queda que ele ainda tava batendo. É diferente, por exemplo, da desclassificação do Roy Jones Jr. contra o Montreal Griffin. Ele assintosamente dá um soco no cara que já tava de joelho. É diferente. E teve gente que falou de outras situações, de outras exibições que o Popó fez isso. Eu não parei pra rever, mas pelo que eu me lembro, por exemplo, na luta do Pelé Land, ele fez algo parecido e na hora eu até falei, puxa, eu acho que aquilo ali foi no mínimo estranho, mas nem todas essas lutas foram sancionadas pelo Conselho Nacional de Boxe, e mesmo independente de quem sancionou essas lutas, tem que ver bem o lance, porque se o cara não tocou com o joelho no solo, o Popó pode ter dado o golpe de qualquer forma. Ele só poderia ser advertido se o golpe fosse na parte de trás da cabeça, e mais uma advertência, porque se o cara se projetou também, ele também é advertido. Então, esse apelo aí do Vanderlei Silva para anular a luta foi rechaçado pelo Conselho Nacional de Boxe. Eu sugiro, quem tá curioso, ler comunicado do conselho, porque assim, sabe aquela história do não você já tem? Então o cara foi lá, ele tava, pra mim, na minha concepção, o Vanderlei Silva viu que não dava pra ele, começou a dar cabeçada e tava óbvio que ele ia ser desqualificado, ele foi desclassificado, e aí depois ele falou, eu vou lá e o não eu já tenho, né, eu peço um recurso pra anular a decisão da luta. Só que às vezes não vem só o não, vem a humilhação. Se você lê o comunicado do CNB, é uma humilhação, cara. Mas uma humilhação, assim, baseada em dados, em fatos, né? É uma argumentação preparada pelo advogado, obviamente você vê que tem textos em latim e tudo mais. E o básico do argumento é o seguinte: se a gente for abrir um precedente para mudar ou anular o resultado por solicitação de um cara que foi desclassificado, imagina como é que vai ser. Eu tô perdendo a luta, aí eu vou lá, cometo faltas, sou desclassificado, depois eu entro com recurso para falar que meu adversário deu uma faltinha ali, por isso que eu fiz isso. Imagina se isso começa a acontecer, se isso virar moda. Não tem como, né, cara? Então o Conselho Nacional de Boxe agiu corretamente, manteve o resultado da luta, que na verdade para mim não tinha nem que ter resultado, mas aí já é uma outra questão. Burocraticamente foi isso que aconteceu. O mais importante de tudo, tá, que aconteceu até agora, de update para vocês, é que ambos, o Acelino Freitas e o Vanderlei Silva, estão bem. Esse é o primeiro update mais importante que a gente precisa dar. Eles foram os que mais sofreram fisicamente ali, tanto na luta, porque foram eles que lutaram, quanto depois, mas ambos estão bem. O Popó fez cirurgia, o Vanderlei acho que fraturou o nariz, teve amnésia um tempo, mas já está se recuperando. Então, triste que isso aconteceu, mas dos males o menor, né? Dos males o menor. O Vanderlei e o Popó se recuperam bem. Para além disso, o que a gente pode falar? O Popó, depois da luta, pediu desculpas logo depois da luta, logo em cima do ringue. Posso estar errado aqui, eu não observei ninguém do outro lado fazer a mesma coisa. Pelo contrário, eu só vejo, o que eu mais vejo é o Werdum falando. O Werdum gosta de falar, cara. Ele fala, viu? E depois ele mandou um áudio dando a entender que o Popó tinha planejado isso aí, ou tinha premeditado. Pelo menos foi o que eu entendi. É isso que ele queria explicar, que o Popó tava premeditando bater nos caras do corner. Só que se você ouvir o áudio completo, na verdade, o áudio incompleto já não era tão difícil de entender assim. Mas o áudio completo deixa muito claro que o Popó tava falando que quando um do corner apanha, todo mundo apanha. Ou seja, quando o cara perde, toma uma surra, todo mundo toma surra. Que é um esporte individual, mas também tem o time. Pô, não precisa ter mais do que meio cérebro para entender isso. E, aliás, essa questão do cérebro é algo que eu queria falar aqui. Porque eu acho que a gente pode falar do que faltou, né, que faltou segurança no evento, e faltou mesmo. Eu vi essa semana o Abner Teixeira postando no Instagram dele, e ele foi muito hábil em fazer isso, nosso medalhista olímpico, que fala muito bem, que comenta muito bem, né? Fica a dica aí pra TV brasileira. E chamar lutador, quer chamar lutador de boxe, chama o Abner, né? Chama o Ebert, os caras comentam muito bem. Chamaram o Robson nessa última luta. Para de chamar cara de MMA, cara, por favor. Dá uma respeitada no esporte, né? Fica a dica. E o Abner postou a luta entre o Floyd Mayweather e o Zeb Judah, que deu uma confusão por causa do golpe baixo. Os corners invadiram o ringue e em 10 segundos tinha mais segurança do que gente sem ser segurança dentro do ringue. Parou, separou tudo, a luta continuou. Então, só pra você ter uma ideia da atitude diferente ali. Fica de know-how para a Spaten, que precisa de know-how. Não tem tudo são flores. A Spaten precisa de know-how
no boxe, precisa contratar alguém como consultor, alguma coisa assim. Pode, uma luta de título mundial como a da Bia, por exemplo, ela escorregar e cair de pé pra cima por causa da lona. Porque a lona é plástica, não serve pra boxe. Pode isso acontecer. Mas aquela lona meio camurçada, sabe? Que absorve mais os líquidos, seria muito melhor. Talvez sirva pra MMA essa lona, porque na luta de MMA eu não vi se prejudicou alguma coisa, acredito que não, mas sou leigo no assunto, então não posso falar. Mas, nas lutas de boxe, a lona estava prejudicando demais. Tinha que entrar os caras secando, que nem parecia jogo de vôlei, caras secando a quadra no intervalo pro outro. No boxe, ali em cima do ringue, foi a mesma coisa. Isso não pode acontecer. Então tá nítido ali que precisa de gente do boxe, tá? Todo respeito aí ao pessoal. Por exemplo, o Pedro Rizzo é o matchmaker do evento. Grande lutador, respeito muito o Pedro Rizzo. Mas o que ele entende de boxe para ser matchmaker do evento? E antes que você fale, você tá falando isso porque você era matchmaker. Falo, não, cara, tem N pessoas que você pode contratar como consultor, como matchmaker, ou como os dois, ou como quer que seja. Tá? Não precisa ser eu, nem ninguém que trabalhou comigo. Mas precisa ser gente que entenda do meio, né? Esteja no meio do boxe, para poder fazer isso. Não pode ser qualquer um do MMA, porque vocês acham que luta, MMA e boxe é a mesma coisa. Quando vocês acham isso, acontece o que aconteceu. Em relação ao cérebro, que eu tava falando, faltou cérebro para muita gente ali. Faltaram 2 cérebros ali. Rafael Cordeiro e Ulisses Pereira. Eu vi o pessoal do Portal do Vale Tudo, se eu não me engano, que falou isso. Cara, pode ter certeza. Se um dos dois, ou principalmente se os dois estivessem nos corners, eu tenho muita certeza de que aquilo lá não aconteceria. Porque o Ulisses é um cara inteligente e ponderado. O Rafael é um cara inteligente e ponderado. Eles não iam deixar o negócio escalar, sabe? A hora que o Luiz Cláudio gritasse, reclamasse mais acintosamente, o Ulisses ia pegar e falar, não, calma, ganhamos a luta. O pessoal do Popó ganhou a luta, pra que vai subir no ringue pra provocar os caras? Já tava um clima de provocação. Antes disso, o Verdun manda esse áudio aí que eu falei. Ele manda pro Popó, falando, pô, Popó, te respeito muito e tal, vamos dar uma amenizada na conversa. Aí o Popó fala, não, mas eu fui xingado e tudo mais. Se ali talvez tivesse, né, um pouquinho mais de parcimônia, talvez também não tivesse acontecido a confusão. O Verdun deu o primeiro passo ali, mas o Popó contemporizou e tal, mas também não xingou ali, coisa do gênero nesse áudio. Lá em cima do ringue, ele tenta separar a equipe, porque ele pensou, ele usou o cérebro. Pô, já ganhei a luta, pra que eu vou querer briga? Mas o corner dele, infelizmente, não pensou dessa forma, faltou um pouquinho de massa encefálica ali. Faltou massa encefálica, e parece que continua faltando do outro lado, porque o Popov pediu desculpas, eu não vi ninguém do outro lado pedir desculpas até agora. Como eu disse, eu vi o Verdun falando muito, mas ninguém pediu desculpa, o Vanderlei não pediu desculpa, e não é pedir desculpa pro Popó não, é pedir desculpa pro público, pro patrocinador. Parece. E quando a gente não pede desculpa por alguma coisa, quer dizer que a gente acha que a gente tá certo. Parece que eles acham que eles estão certíssimos. Pô, eu vi o André Dida se vangloriando falar que bate no Popó, que é só soco que ele bate no Popó. Porque ele aceitou 10 socos com o Popó vendido. E aí o cara fala isso como se ele fosse o rei da cocada preta porque ele fez isso. Mas que esse pessoal não evoluiu daquelas tretas que eles tinham com a Brazilian Top Team, por exemplo, que marcavam de briga generalizada, mas eles tinham, sei lá, 20 anos na época, agora é uns caras com quase 5 décadas de vida, você não espera isso dessas pessoas. Eles teoricamente teriam que amadurecer como o esporte amadureceu, como o próprio MMA, que era o antigo Vale Tudo, virou MMA e tudo mais, e amadureceu e criou regras e virou palatável ao público, e parece que eles não aprenderam nada. Parece que eles continuam sendo aqueles caras. Isso deixa a gente meio que em choque. Mas isso também é inerente a você trazer pessoas que não sejam do boxe pro boxe. E eu dei essa sugestão pro Conselho Nacional de Boxe, de voltar ao tempo em que, para se lutar boxe, tinha que ter lutas amadoras, vitórias amadoras. Antigamente eram 15 vitórias no amador para você poder passar pro boxe profissional. Isso foi abolido para facilitar a vida dos promotores, para facilitar a vida dos matchmakers e tudo mais, para facilitar a vida de quem quer migrar de modalidade. Mas claramente isso tá prejudicando a nobre arte. Eu acho que esse é o momento do Conselho se posicionar, e eu falei isso pro representante do conselho com quem eu falei, sei lá, que se não for 15, pelo menos 5 lutas amadoras, só pro cara saber o que está fazendo no ringue. Fulano vai fazer uma special fight com o Popó, vai fazer uma special fight por quê? Porque o Popó tem 50 anos, o cara é novo. Quantas lutas amadoras ele tem? Tem 5? Então beleza, pode fazer uma special fight com o Popó. O cara é influenciador, quer ir pro boxe? Não tem problema. Boxe amador, depois boxe profissional. Ah, mas é aí 2 influenciadores que vão lutar um contra o outro. Aí a exibição, se os 2 são estreantes, é como se eles lutassem no amador sendo estreantes. Então, aí também já não dá pra ser tão preciosista. Agora, Vanderlei Silva, vai lutar boxe? Perfeito. Seja bem-vindo. Um grande nome pra ir pro boxe. Faz 5 lutas no amador, aí você vem pro boxe. Ah, não quero. Então é exibição. Então não tem resultado. Não é special fight, não tem gente marcando pontuação, não pode nocaute. Aí você pode. Se não, o negócio vai continuar, né? Esse salseiro vai aumentar, a feira da fruta vai se espalhar. Porque o que tá acontecendo com a nobre arte não pode acontecer. Ah, mas lá fora o problema é de lá fora, vai lutar lá fora então. Lá fora pode? Vai lá, luta lá fora. Ah, mas no MMA pode. Problema do MMA. O MMA que crie um mecanismo igual. Se eu fizesse parte do Conselho Nacional de Boxe, eu já teria enviado essa pauta aí pra galera. E pelo que eu pude conversar, eles
estão pensando em algo parecido. E tem que ter, porque aí o cara vai lutar em outra entidade, se a outra entidade quer fazer assim, aliás, eu sugiro para todas as entidades que querem trabalhar com boxe profissional no Brasil, independente se o cara tem boxe hack ou não, de fazer isso. Porque senão, cara, eles vão ficar conhecidos como pessoas que não levam o esporte a sério. Nesse momento, eu acho que é algo que a gente precisa fazer. Ter pelo menos 5 vitórias no boxe amador em eventos cadastrados, ou seja, jogos abertos, paulista, ou outro estadual, oficial, eventos sancionados por entidades. Não precisa ser o CNB, pode ser CB Boxe, qualquer outra entidade séria que trabalhe com boxe que registre ali que o cara lutou, tá ótimo. Só para saber se o cara tá levando o boxe a sério. E tem vários lutadores de MMA que tem lutas amadoras. Acho que o Anderson Silva tem. O Poatan participou do circuito amador aqui no Brasil, ou seja, e já lutou profissionalmente. Então, não é questão de impedir pessoas de outra modalidade de lutar, é questão de impedir pessoas de passar para o profissional no esporte que tem um amador exatamente para poder preparar o cara para o profissional. Então, não tem sentido a gente admitir qualquer um que queira lutar boxe. Ah, faz posturinha aí, sabe dar jab direto? Pode lutar. Pô, não dá mais. Passou o tempo. E se tiver gente que vai chiar, que chie, porque quando começaram com precisa ter ambulância, teve gente que achou ruim porque falou que não tinha dinheiro. Como que o cara faz evento sem médico, sem ambulância? Teve gente que chiou. Vão chiar agora do mesmo jeito, mas pelo menos o esporte é preservado. Foi isso que eu falei e eu acho que isso é uma boa solução para isso, teoricamente. Vamos aguardar cenas nos próximos capítulos. Espero que eu esteja enganado. O pessoal já pediu desculpas, até da data do lançamento desse vídeo. O Popó estava propondo encontrar com o Vanderlei, pedir desculpas. Muita gente disse que isso é por causa do processo que o filho dele deve sofrer, né? E acredito que sofra, inclusive, mas eu acho que isso não tem nada a ver. Não é porque você desculpou o cara que não vai continuar o processo. Não é porque você desculpou o cara que o cara não vai continuar podendo ser punido pela justiça. Tem nada a ver uma coisa com a outra. O seu perdão é individual, não tem nada a ver com o processo. Então, ele ir lá apertar a mão do Popó não impede ele de continuar uma ação contra o filho do Popó. Bom, por hoje é isso, gente. Se você gostou, deixe seu joinha, curte, compartilha se você acha interessante o vídeo. Segue a gente em todas as redes sociais. Valeu!